Quando eu converso com os produtores ou até com o pessoal de campo, eu vejo que ainda tem muita dúvida sobre produtos biológicos, principalmente sua aplicação. E agora, nesse período tão importante, que é o início do plantio da soja, eu decidi fazer um episódio com 6 dicas para você anotar e utilizar desde a escolha do micro-organismo até a aplicação, pensando em potencializar ao máximo os benefícios que os biológicos podem trazer para vocês. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Isabela Tavares, sou biotecnologista e entomologista, e esse aqui é o Bioagrotech, o podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Eu fiz um vídeo com essas 6 dicas lá pro Instagram, inclusive, não sei se você veio de lá, mas se não, o nosso Instagram é @bioagrotech.podcast, e lá a gente posta cortes do podcast, mapa mental para resumir o episódio, então fica por dentro que sempre tem novidades bem interessantes para você entender melhor e descomplicar na sua cabeça a utilização de biológicos na agricultura. Então vamos lá. A primeira dica é em relação a momentos de aplicação. A primeira coisa que você precisa entender, o biológico, ele é mais sensível. Claro, a gente tem que ter um cuidado maior para aplicação e por isso a gente precisa entender, tá? Eu vou usar esse produto biológico para quê? É para nematóide? Então, claramente, a gente precisa utilizar ele no tratamento de semente ou no suco de plantio. Ah, Isabela, posso aplicar depois? Eu não tenho como tratar semente, eu não tenho o jato dirigido. Tá, você pode aplicar sim, só que saiba que você não vai ter a mesma eficácia como se fosse aplicação por esses 2 métodos. Então você tem que aplicar ali no máximo 15 dias. Por quê? Porque a raiz está crescendo e você quer aquele produto biológico infiltrando no seu solo. Se você é um produtor de HF, né, de cenoura, de batata, o ideal é que você aplique nesses 15 dias e logo depois ligue o pivô e jogue água nesse micro-organismo. Mas claro, né, pessoal, pensando aí num momento com uma temperatura menor, ou seja, antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. Porque o ideal é essa lâmina d'água penetrar ali no solo e carrear esse produto para mais perto da raiz possível. Agora, se você é um produtor de soja, de algodão, você tem que pensar, entender que o ideal dessa aplicação, e eu sempre falo o ideal, pessoal, porque a gente sabe que no campo a gente tem diversas questões, a gente não vive só do ideal. Mas o ideal é você fazer uma aplicação e na meteorologia aparecer uma chuva, né, no máximo ali à noite. Então, tentar conciliar dessa forma. Claramente, em grandes áreas, a gente sabe que funciona um pouco diferente. Mas eu gosto de trazer o mundo ideal para a gente sempre ficar mais próximo. Mas voltando para o tratamento de semente e o suco de plantio. No tratamento de semente, a gente vai aplicar direto na semente, como se fosse uma armadura para proteger ela. Assim, desde o momento em que ela vai para o solo. E o suco de plantio, que é o melhor dos mundos, a gente trata durante a semeadura. Então, vocês vão criar uma zona de proteção maior ao redor da semente, que é onde geralmente as pragas vão estar mais próximas ali da raiz, desde a primeira radícula que surgir. Assim como eu falei no vídeo do Instagram, grande parte dos produtores do Brasil já utilizam Azospirillum e Bradyrhizobio, né, que é o co-inoculante e o inoculante, pensando na proteção dessa raiz, nos rizóbios que são formados ali, né, principalmente para leguminosas. Eu não vou me aprofundar muito, porque a gente tem 2 episódios inteiros, um sobre Azospirillum e um sobre Bradyrhizobio. Então, se você tem dúvida, vai lá que eu passo umas dicas bem legais sobre dose, sobre concentração. E se a gente pensa em doença de solo, por exemplo, um fusário, o tricoderma é essencial para esse momento também. Assim como eu falei para nematóides, Pocônia, que é um fungo que parasita os ovos de nematóide, assim como o purpuricílio, eles também são ideais para adicionar nesse momento. Bacillus subtilis, amyloliquefaciens, que tem o registro também para pratilencos e meloidógene, que é o nematóide das galhas, e o nematóide das raízes, que é o pratilencos. Então, esse é o momento ideal para adicionar os produtos que têm o foco em raiz. Não deixa para aplicar esses produtos ali no pós-emergente. Claro, né, que o tricoderma é o ideal, fazer uma aplicação ali direto na semente e até 30 dias depois. Se você tiver mais problema, até 3 doses. A gente recomenda, por exemplo, para batata, até 3 doses. Uma dose ali no suco, uma dose na montoa,
né, fazer sempre aplicações sucessivas para reduzir a pressão desse patógeno no solo. E assim, existem várias pesquisas que comprovam a eficácia desses produtos diretamente na semente. Tem uma pesquisa bem legal da Embrapa, que foi feita em 6 locais diferentes, Londrina, Bandeirantes, Pirassununga, Dourados, Chapadão do Sul e Brasília, que comprovou a eficiência do Bacillus subtilis no tratamento de semente. Então, isso, pessoal, é algo que é o básico. A segunda dica, para a gente não prolongar tanto, e, inclusive, se você tá com dúvidas sobre todos esses micro-organismos que eu tô citando, eu já fiz um episódio para cada um. Então, volta lá, escuta eles para tirar essas dúvidas, tá? Porque hoje eu realmente vim para dar uma dica e não falar especificamente sobre os biológicos em si. Mas, enfim, a segunda dica é sobre timing de aplicação, que é fundamental, ou seja, qual o momento correto para fazer essa aplicação. Como eu já falei para vocês, os biológicos eles são um pouco mais sensíveis. Então, no tratamento de semente, o ideal é fazer o tratamento no mesmo dia do plantio. Tratou, plantou. No máximo 24 horas antes, porque senão os micro-organismos, até mesmo os fungos, eles começam a se multiplicar e podem ter algum tipo de problema ali, mas pensando, claro, no suco de plantio, né? Ele pode entupir o bico. Então, sempre fez a cauda, aplicou. E claro, sempre prestem atenção nas condições ambientais. Evitar o calor acima de 30 graus, que os micro-organismos eles vão sofrer. Ah, Isabela, então quer dizer que eu não posso aplicar, eu tenho uma área gigantesca, eu não posso aplicar durante o dia, ali no meio-dia? Pode aplicar, não tem problema nenhum. Mas a gente sabe que vai ter uma redução ali da concentração daquele micro-organismo. Mas é claro, pessoal, o ideal é sempre aplicar. Por quê? Porque você vai ter um residual do biológico no solo e ele vai te ajudar. Assim que ele estiver no solo, ele vai se multiplicar e vai tomar seu habitat ali. Seja colonizar os ovos de nematóide, seja colonizar os escleródios, né, de mofo branco. Assim como eu comentei no vídeo, né, ali no solo a gente sabe que tem uma variação de temperatura. Então, os biológicos eles estão um pouco mais protegidos abaixo do solo do que como se fosse uma aplicação via parte aérea. E a terceira dica é o cuidado com a compatibilidade. Então, tem algumas misturas que a gente precisa evitar, porque a gente pode ter incompatibilidade química, física e biológica. Compatibilidade química é aquela que vai ter modificação na ação daquela molécula química. A gente fala mais sobre químico misturando com químico, mas o biológico da mesma forma. Que pode ter algum tipo de inércia naquele biológico que pode ter essa modificação. Incompatibilidade física é o que a gente vê no campo, né? Algumas misturas de mancozeb, que tem aquela que talha a cauda que a gente fala. E a incompatibilidade biológica é a formação de um novo produto. E biológico nesse caso, ele pode romper a parede celular, né? O químico que é incompatível, ele rompe a parede celular desse biológico e ele não vai conseguir mais se multiplicar e nem fazer seu papel. Então, o ideal é sempre pedir a lista de compatibilidade para poder observar se tem algum problema, aplicar junto, ou seja, colocar na mesma cauda. E isso sem contar o problema com o aplicador também, né? Os cuidados que a gente precisa ter. De forma geral, os biológicos, eles são bem mais tranquilos do que produto químico, mas ainda assim a gente precisa tomar um cuidado, observar bem a bula, entender esse produto. Em alguns casos, o pessoal faz até o teste da garrafa PET, então coloca ali nas proporções que você colocaria na cauda e entende se vai ter algum tipo de incompatibilidade, se vai mudar de cor, se vai mudar de textura, antes de fazer a cauda em si. A quarta dica, pessoal, é sobre qualidade do produto. Mas isso é algo bem básico. Então, lá atrás, quando você seleciona a empresa que você vai trabalhar, que obviamente tem que ser uma empresa idônea, você já entende sobre a qualidade daquele produto. E assim você vai escolher, você vai selecionar quais produtos você vai utilizar. Então, é sempre bom observar o registro no mapa, olhar a data de validade, a concentração mínima desses micro-organismos viáveis no rótulo, que você pode pedir sim para a empresa um laudo para entender como que está a viabilidade daquele produto antes de você aplicar. Isso se você não faz on-farm, né? Se você faz on-farm e tem um laboratório dentro da fazenda, você já observa antes da aplicação, para ver se aquele produto ele está na concentração mínima viável. A quarta dica é sobre armazenamento. O armazenamento, ele é tão importante quanto todas essas dicas que eu falei para vocês. Existem empresas hoje que a gente está bem avançado nessa questão, né, de shelf life,
ou seja, tempo de prateleira, que a gente tem a noção que pode sim deixar em temperatura ambiente por 2 anos alguns bacilos, por exemplo, bacilos subtilis, amiloliquefaces, velezenses, que são os biofungicidas. Mas você não pode pegar esse produto e deixar num barracão de 40 graus. Tem que ter uma noção de que você precisa deixar esse produto na temperatura ambiente para que não tenha nenhuma modificação ali dentro. Já existiram vários casos que a gente chega na fazenda e pergunta: cadê o produto biológico? Aí tá no barracão de 40 graus e a tampa tá totalmente estufada, o produto tá estufado. Por quê? Ele vai fermentar. As bactérias que estão ali, elas vão começar a se multiplicar pelo calor. Observa se esse produto pode colocar em freezer, porque geralmente Metarrhizium e Bovéria, Isaria em pó, que são produtos que têm maior tempo de prateleira em freezer, então o ideal é deixar lá. Geralmente eles ficam 1 ano ali, depende da empresa e depende do produto. Em geladeira, geralmente eles ficam em 6 meses, em temperatura ambiente eles costumam ter um tempo de prateleira de 3 meses. Mas isso, pessoal, é de forma geral. Claro que depende da empresa, depende da formulação. E por fim, a 6ª dica é sobre os equipamentos e a aplicação. Utilizem os equipamentos certos. Para o tratamento de semente, a gente geralmente vê uma betoneira pequena ou um tratador específico, que é o ideal. Para suco, a plantadeira com kit para líquido. Geralmente algumas plantadeiras vêm até, agora já está mais moderno, né? Vem uma só para o biológico e outra para colocar o químico, né? As caixinhas separadas ali de líquido. E faça a higienização desses equipamentos, principalmente se você aplica junto. Por quê? Porque você pode ter aplicado um herbicida com pH super ácido, e a gente sabe que os biológicos, a faixa ideal é entre 6 e 7. Então, se tem algum resíduo ali de fungicida e você vai fazer uma aplicação de fungo, né, de biológico, de um tricoderma, por exemplo, ou até mesmo um herbicida muito ácido, o seu biológico ele não vai ter um potencial que ele poderia ter na aplicação, porque ele vai matar esses micro-organismos. Então, faça uma limpeza. Hoje em dia, tem muitos produtos muito bons que você pode adicionar ali com água e ele faz um papel de retirar, desincrustar e também eliminar todos esses produtos que estão ali. Geralmente esses produtos têm pH básico, bem básico, ali perto de 13,5, e ele realmente vai desincrustar e tirar todas as sujeiras. Tem alguns produtos também que são ácidos, que conseguem tirar, mas enfim, essas são dicas adicionais. E como é que você vai identificar, entender se realmente está funcionando esse micro-organismo que você aplicou? Você vai no campo e vai avaliar nesses primeiros 15, 30 dias, observar a germinação, se ela está mais uniforme, né? Se as plantas estão com coloração mais verde. Claro que não é só do biológico, né? A gente sabe que a chuva influencia totalmente nesse processo, tanto no crescimento dos micro-organismos quanto no crescimento da planta em si. Faça a contagem de nódulos também, porque depois ali dos 30 dias, né, os nódulos começam a ficar mais ativos, então eles vão ficar mais vermelhinhos. Isso também eu comentei lá no episódio de Bradyrhizobium. No caso de nematóides, a gente sabe que o ciclo do nematóide ele fica em torno ali de 30 dias. Então os biológicos eles vão agir, mas nesse primeiro momento, imagina, a planta está crescendo, o nematóide que conseguir se alimentar, ele vai multiplicar muito rápido. Mas a partir ali dos 30 dias, no segundo ciclo até os 60 dias, que o biológico vai fazer mais efeito. Então essa é uma dica que eu sempre falava para os produtores que aplicavam biológico para nematóide. Observa a partir dos 60 dias que aí sim, a planta ela vai ter mais força, porque o biológico vai estar agindo, e o segundo ciclo do nematóide vai ter um fator de reprodução um pouco menor. Pessoal, eu sei que tá bem técnico esse episódio dessa semana, mas anota essas dicas. Elas são valiosas para vocês no campo, tá? É algo que eu tô juntando todo o meu conhecimento aqui, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já percebi no campo, para vocês conseguirem fazer isso da melhor forma para os produtores, né? Ou se você é um produtor, para entender melhor os biológicos. Eu sempre falo que o podcast surgiu justamente pelo fato de entender quantas dúvidas a gente tem no campo.
E eu quero sanar essas dúvidas tanto para você, produtor, para você que trabalha no campo, agrônomos, consultores, para ajudar e descomplicar essa vida. E durante a safra, anota tudo, compara os custos ao longo da safra. Muitas vezes você vai ter uma economia não só do produto biológico, mas em relação a outros tratamentos também. Pode ser que você tenha dúvida nesse custo inicial, mas o retorno de produtividade que você pode ter lá na frente, e não só isso, o seu solo ser tratado constantemente com biológico, a gente sabe que reduz muito o fator de reprodução de nematóide, a pressão de várias pragas, e isso também ao longo do tempo, não é só a primeira vez que vai aplicar, né, o produto biológico não é milagroso, mas ele vai te auxiliar muito e vai manter a sanidade do que é mais importante para você, que é o solo, é onde a planta nasce. Então, é o seu bem mais precioso. Segundo algumas pesquisas da Embrapa, o tratamento de semente com biológico, para vocês terem uma noção, ele representa 0,6% do custo total de produção e pode evitar prejuízos enormes. E a ressemeadura do sistema convencional, ou seja, sem biológico, ele representa 11,43% a mais no custo de produção. Isso indica que investir no biológico, obviamente com uma qualidade boa, desde o início, te recompensa lá na frente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu realmente resumi aquilo que eu gostaria de saber lá no início da minha carreira para passar para os produtores. Então, se você tem alguma dica adicional, deixa aqui nos comentários para também ajudar outras pessoas que têm dúvidas. Deixa o seu like no nosso Instagram, segue a gente, curte aqui também, deixa os seus 5 estrelas. Isso ajuda muito a chegar esse episódio em outras pessoas que precisam. Já compartilha com aquele produtor que tem muita dúvida, que tem muitas questões sobre o biológico, ou até mesmo aquele seu amigo consultor que está começando a entender sobre, para ele ficar por dentro. E pode mandar lá na DM do Instagram se você tiver dúvida que eu respondo, tá bom? Até o próximo episódio. Eu espero vocês para descomplicar esse mundo dos biológicos. Tchau, tchau!